obrigado, Nayeli, obrigado, Samuel. Valeu. Bom, prazer receber todo mundo. Aqui vai ser um grande laboratório onde a gente tem uma diversidade de equipamentos diferentes, com diferentes características de lente, câmeras de vários tipos de opções da Canon. E a gente também tem os refletores da Aputure, né, que tem o Thiago, que o Thiago vai ser uma pessoa muito importante, a pessoa que mais conhece da Aputure no Brasil e do mundo, né, Thiago? Também uma das pessoas que mais, representante da América Latina, para a gente tirar as nossas dúvidas. Então a gente vai estar aqui para entender cada refletor, cada equipamento. Eu estou aqui na parte da fotografia. A gente montou esse set para vocês e dentro desse set a gente vai fazer transformações, tem o tablet, vocês podem mexer no Sidus Link para mudar as cores, tem uns outros setzinhos que a gente vai levar luzes para lá para vocês também experimentarem, porque é uma coisa diferente, né? A gente tem pouca oportunidade de se relacionar com vários tipos de equipamento ao mesmo tempo. E hoje é essa oportunidade, né? E aí ter a minha visão fotográfica, eu vou falar mais das questões luz, contraste, exposição, tirar as dúvidas de vocês nesse sentido, nos nossos esquemas de iluminação, por que montou isso, por que montou aquilo, mas mesmo assim, isso aqui é um grande laboratório, um laboratório para a gente experimentar as coisas e passar o dia aqui nessa experimentação. É a primeira vez que a gente faz isso, espero que a gente continue a fazer outros eventos assim, para crescer aí o aprendizado de vocês e o contato com os equipamentos e com a experiência fotográfica. Então, obrigado pela presença. A gente já pode começar, de repente, né, Marcelo? O que você prevê no seu... Fazer uma primeira passagem aqui com a nossa cantora, Nay. Tá bom, mais fácil, né? Nayeli. Nayeli. E a gente tem o Noel, o Noel que está aqui na parte, nosso chefe de elétrica, que ele vai ajudar na relação da programação com vocês. Vamos experimentar isso? A gente montou, só para vocês entenderem, a gente fez uma base de luz aqui. Ligou, colocou nas posições onde cada luz tem uma função, só que a gente não chegou a calibrar as luzes. Por quê? Porque é exatamente para a gente fazer isso juntos, né? Entender, olha isso aqui, dá para ter um fundo um pouco mais forte, dá para mudar a cor do fundo. A gente começou aqui por uma questão de cenários, né, que a gente está usando 3 refletores da Aputure 300C, que o C é sempre color, né? Esses são os Amarants, né? Esses são os Amarants 300C. Só que aqui tem uma peculiaridade bem importante para a gente, que a gente também está usando uma fumaça que é haze. Haze é a fumaça que é neblina. Então, essa fumaça específica, ela parte de um pressuposto da gente ter refletores muito duros, muito pontuais. E para transformar o refletor em pontual, a gente precisa, para desenhar na fumaça, ela precisa estar de contraluz, a parte da frente tem pouca difusão. Aí a gente deixa até um ventilador, o ar-condicionado aqui, o ventilador, para na parte da frente ter menos difusão, e a parte de trás, desenhar a nossa luz. É melhor fazer isso, geralmente, em um espaço um pouco mais amplo, porque aí você consegue pôr o refletor mais baixo e mais de contra. Mas sempre é necessário ter um projetor nesse refletor. E hoje a gente conta com os refletores de LED, que eles vêm com muitos modificadores. Antigamente a gente precisava de refletores específicos, que eram refletores projetores. A gente usava até uns canhões ETC para fazer esses contraluzes. Hoje os acessórios de LED, que é esse caso desse modificador, que é um projetor, a gente já consegue desenhar a luz na fumaça. Olha, não sei se vocês estão vendo aqui. E a coisa interessante também, quando a gente está trabalhando com os refletores color, né? Geralmente a gente faz isso com refletores color, a letrinha C no final, né? Porque ele dá para mudar as cores, né, Noel? Então a gente geralmente cria luzes mais frias, às vezes para dar uma profundidade maior, ou, por exemplo, também trazer luzes mais quentes para trazer um conforto. Pode colocar umas luzes, vamos lá, 3.200 graus Noel para a gente nos refletores, que traz o quê? Uma atmosfera mais confortável, mais aconchegante. Então, até uma proposta que eu faço aqui, nas músicas que forem ser cantadas, da gente variar um pouco o que a gente chama disso é atmosfera cromática, né? Como as cores interferem na percepção das coisas. Só que se você quer desenhar as cores num cenário, um recurso muito utilizado é essa fumaça específica, a haze.
não a fumaça convencional. Porque a partir do momento que a gente vai mudando a potência dos refletores, vai diminuindo para mim a potência, vai diminuindo o efeito da fumaça. A fumaça vai baixando. Porque o que chama o efeito da fumaça é o contraluz. Então hoje a gente trabalha com essas fumaças e dentro dessas fumaças o contraluz para intensificar ou atenuar o efeito da fumaça no ambiente. Então é uma fumaça que veio do show, vieram das óperas e que a gente incorpora essa fumaça já tem uns 15 anos dentro do nosso universo cinematográfico. Então a gente consegue, quando a gente põe fumaça convencional, ela acaba lavando tudo. E a gente perde a nitidez da frente dos primeiros planos. Já com essa fumaça Haze, se não tiver contraluz, e se não tiver contraluz na cena, se não tiver contraluz aqui em mim, não tem difusão. Então essa fumaça é interessante para criar essas atmosferas, para pintar o fundo, né? Eu às vezes coloco nos meus trabalhos uma série de refletores desses, 6, 7, e eu vou pintando os cenários, o fundo, e dando essa atmosfera de cor com muita facilidade, porque hoje eu vou falar para vocês, que geralmente eu acho que eu sou uma das pessoas mais velhas aqui, provavelmente. Então, isso pra gente é uma coisa muito incrível e muito fácil. Tá ali o Noel, tá fazendo isso no aplicativo, na hora. A gente tinha que subir, colocar uma gelatina, e a gelatina deixava fraco, depois de um tempo queimava. E isso a gente vai fazendo a gosto, criando as coisas e as situações muito práticas. Então, o mundo de vocês hoje é um mundo muito melhor, muito mais confortável em termos de luz. Porque a gente consegue, durante a própria cena, ir alterando a potência dos refletores, ali, 5 segundos. Diminui preenchimento, corta o preenchimento à frente para mim. Noel, aqui à frente. E aí o que acontece? A gente hoje tem, corta toda a frente, todo o bater aí. Ainda tenho aqui. Na hora, sabe? Assim, isso a gente pode programar, fazer fusões. Então isso pra gente hoje, trabalhar com a luz a partir dos refletores de LED, ficou pra gente assim um trabalho muito mais interessante. A gente pode pintar os cenários, a gente pode ganhar contraste, diminuir contraste. A gente tem um set muito rápido e muito preciso. E eu vou ser bem sincero, não estou aqui por causa da Aputure não, mas a Aputure é muito responsável por isso, porque ela veio democratizar as luzes de LED. Então hoje a gente pega um aplicativo e consegue mexer de maneira muito simples e muito efetiva, e também trazer uma diversidade de refletores muito grandes. A gente está ali com 500, com XT, que é um refletor XT26. Hoje o refletor, acredito que o mais potente de LED do mercado, ele equivale a um 4000, um M40, que é um refletor de HMI muito forte, e o refletor de LED chegou a isso, só que com diferentes vantagens, né? O Thiago estava me mostrando, eu não conhecia, porque esse é um protótipo que vai começar agora a entrar nas vendas. Olha o que incorpora no refletor. Ele pode mexer a cabeça, mexer panorâmica, mexer tilt, né? Então a gente tem, com esses refletores, a gente tem uma velocidade, mudar as cores, o refletor, ele tem a letra X normalmente equivale a refletores com temperatura de cor de 5.000, 6.000, até o T, que seria tungstênio. Mas agora tem o T. O T vem de tricolor. O color ele vem embutido o magenta e o verde, né? O minus green e plus green. E com isso a gente consegue fazer uma equalização com quase todos os LEDs do mercado. LEDs, por exemplo, urbanos, LEDs, as lâmpadas de LED. Então esses refletores aparecem para a gente como uma ferramenta muito importante. E além disso, com muita potência. Quanto que está de potência aí? 30%. 30%. Coloquem 100% para a gente. Então, e o que acontece? Gente, isso eu vou falar para vocês, que para a gente é um avanço muito grande. Porque a gente trabalhava com HMIs, ou trabalha com HMIs, para ter esse efeito. São refletores que a gente trabalhou a vida inteira, mas são muito difíceis de trabalhar. Dão problema, eles não conseguem, a dimerização é precária, eles têm instabilidade cromática. E a outra questão, começa para notar, fecha um pouquinho a exposição para a gente.
e começa a panotar ele pra gente, Noel, com o Thiago, mas... Ó, aí o Thiago também. Então, aí o que a gente vai fazer? A gente vai começar a brincar aqui, nesse set, com as músicas, e nas músicas a gente pode mudar a atmosfera cromática, a gente pode deixar mais contrastado, menos... Ó, vocês estão vendo isso aqui, que é uma coisa... Movimentar o refletor? Gente, isso é um novo mundo, onde a gente pendura um refletor que a gente não precisa de alguém falar para o nosso chefe de elétrica, sobe lá, desce lá, vai, mexe para a direita, mexe para a esquerda. Então, é uma coisa que tinha nos refletores, ou tem nos refletores, nos movie lights, né? Que são refletores da linha Show. E esses movie lights, agora a gente consegue ter esses equipamentos dentro do nosso universo cinematográfico cotidiano. Isso vai facilitar a nossa vida pra cacete. Para quem trabalha em estúdio, eu faço série. Você está no meio de um estúdio lá, o diretor mudou a posição da cena, você subir alguém no meio da cena, no meio do set, para mudar o refletor, putz, para a gente é um desprazer, porque não dá mais tempo. E a gente consegue afinar os refletores de maneiras, no aplicativo ali, panoramic e tilt. Então, a nossa vida, a vida de vocês, a vida toda nossa está muito mais simples. E com isso, possibilita dar muito mais ferramenta para a gente trabalhar artística. Então, possibilita muito disso. É por isso que gosto da Aptio, sou parceiro deles, exatamente por causa disso, que eles vêm trazendo cada dia mais, a cada ano, eles dobram a potência dos refletores e trazem mais novas ferramentas. Então, eu não falaria bem se eu não gostasse realmente, se não usasse os refletores. Eu uso direto os refletores da Aptio aqui, dentro do meu cotidiano. Então, então, como a gente pode começar a fazer as coisas? Vamos pela NAI? Você quer saber? Sim, caminhos, né? É com você. Qual que é a sua música? Ó, a gente não sabe. A gente não sei nem as músicas que a Nai vai cantar. Mas a gente vai descobrir com a música dela qual que vai ser o nosso acento fotográfico para compor com a música dela. Então o que a gente tem? Os refletores espalhados, e a gente vai começar a calibrar esses refletores segundo essas atmosferas das músicas da Nai. Então, você quer cantar um pouquinho pra gente? Vamos dramatizar um pouco. Por causa disso. Hã? Vamos, eu não sei o que ela vai cantar, a gente está aqui para experimentar como eu brinco, né, em tempo real, em real time as coisas. E na realidade o nosso trabalho muitas vezes acontece assim. A direção pinta uma ideia lá e o nosso papel é executar. Então a gente mais ou menos se arma das situações e vamos descobrir. Então, vamos descobrir o que ela vai cantar. Por exemplo, aqui, fecha o diafragma para mim um pouquinho. Você fecha? Pode abrir um pouquinho mais. Então, eu não sabia, está começando a entender essa música aqui da Nai. O que vocês acham que combina? É com vocês, hein? Que luz vocês acham que combina? Mais dramático? Se a gente quiser mexer no drama, a gente apaga aqui, o preenchimento. Vamos entender dentro do preenchimento. Você quer fazer preenchimento? Corta, Total. Ok. Vocês estão vendo? Essa luz cortou. Qual a nossa resposta ali? Essa luz que estabelece aqui é a luz do contraste da cena. Então, se a música vai para o universo mais de um drama... Fecha aqui o diafragma. Aí o que vai acontecer? A gente já tem um universo mais dramático. Só com essa luz que está aqui, Você fala assim, não é tão dramático. Então a gente pode... Vem um pouquinho, 10% do nosso preenchimento. 10%. Vai baixando em tempo real. E a gente vai escolhendo qual que é a pegada de contraste que a gente quer da cena. Vamos até passar até o fundo e até lá o fundo do quadro. Então, a gente vai compondo as luzes. Ou a gente pode ir por um outro caminho aqui. A gente pode mudar completamente tudo. Deixar uma música um tom mais frio. Solta mais um pouquinho de fumaça, está aqui também? Sim, não, a fumaça está lá. Você quer que aumente
Aumenta um pouquinho da fumaça, ó, podemos aumentar a fumaça um pouquinho mais para pintar mais o fundo. Ó, qual a temperatura de cor que a gente está aqui? Aonde? Aqui? Não, daqueles refletores. Tá 20 mil. Os 20. contras. Tá. Então aqui, ó, a gente está com a luz bem branca, 20 mil graus Kelvin, mas a gente pode deixar tudo mais. Para a câmera para mim um pouquinho aí. Aqui, ó. Não, só um lugar que libera ela um pouquinho mais. Vem um pouquinho mais. Aqui assim, ó. A gente pode criar aqui, ó, uma atmosfera de uma luz bem quente. Quero subir, baixar a temperatura de cor. Então, ó, bem quente, bem quente. 2.500. Menos, mas ficou demais, né? Ó. Começa a pintar demais. 3.000, 3.200. Ó. Então aqui, ó, uma atmosfera 4.000, uma atmosfera de uma luz mais quente, mais confortável, mais macia, né? Que de repente talvez combine melhor com a relação dessa música. O fundo lá, a gente tem uma luz no fundo, como que está o nosso refletor? Lá do fundo, os 600C. A janela? Ou você fala O pendurado. Ok. Ó, tem uma luz no fundo, a gente pode, se a gente quiser dar uma separação, deixar ele mais frio. Põe 10K nele. 10. Só que está chamando muita atenção, né? Diminui a potência, a gente pode diminuir a potência da luz um pouco. De 50 para 25. Ó, 25%. Então, a gente vai construindo. Aí, por exemplo, essa frente aqui, a gente pode deixar mais fria, a luz do preenchimento, a luz que vai encher o ambiente. Ela tá 4.300. Então, a gente pode deixar ela bem mais fria. 6.500. Ó, então o preenchimento ficou mais forte um pouquinho. Aí ele vai tirar um pouco a áurea mais quente da cena e vai tirar um pouco do drama. Então a gente sabendo a função de cada fonte, a gente vai transformando. Acontece muito disso mesmo, gente. Eu vou falar para vocês que agora está muito mais fácil. Que eu trabalho com algumas direções diferentes. Eu trabalho com umas direções muito indecisas. E olha que eu chego para essas direções, monto toda a minha luz e a direção era uma coisa, virou outra. Eu falei, tá aqui, tá fácil. Deixei mais quente, deixei mais frio, mudei o contraluz. Mas e agora? Quanto tempo para mudar? Não, a gente muda na hora. Não precisa mais. Se a minha direção é muito indecisa, eu espalho mais luz para cada situações diferentes. E aí essas situações eu vou fazendo ali, no ato, em tempo real, todo o clima fotográfico da cena. Mas a gente tem que saber para que são as luzes, né? Para que são, qual que é a nossa função, e que câmeras, que equipamentos a gente está usando, qual vai ser a característica de cada equipamento, cada câmera. Então seria daqui a pouco importante também vocês entenderem, a gente tem uma diversidade dos equipamentos da Canon aqui, e passar por todos os equipamentos, ou se a Canon quiser dar uma palhinha agora, no meu lugar, e falar da diversidade das câmeras que tem aqui, e das opções. Tem alguém da Canon que pode fazer isso aqui por mim? Então, vamos lá. Daqui a pouco a gente volta aqui então, pessoal, com a música. Bom, boa tarde, pessoal. Me chamo Ismael, sou da Canon, sou especialista de produtos e estão Primeira parte. Bom, aqui no site hoje a gente tem uma surpresa de marketplace, né? Fazer um showzinho. Nossa sessão de sobrevivência. Foi bom? Ela está equipada com máquina de som. Ok. Vou pegar para você. Uma baita câmera sensacional aí que pode concluir o seu set. E aqui desse outro lado é uma C500 Mark II. A C500 Mark II é uma câmera full frame. Ela está equipada com uma 2050 e é basicamente isso. Deixa eu... Retornar com o mestre aqui. Não, só para falar aqui que o meu último longa-metragem, que chama Entre Linhas, ainda não estreou. Vai estrear, acho que esse ano, mais para agosto, setembro. A gente fez com essa câmera, com a C500. E a gente fez e foi bem interessante, porque hoje a gente precisa, no universo cinematográfico, a gente precisa de um espaço dinâmico, né? De atuação maior, porque a gente, hoje, assim, meus últimos 3 projetos, o Leandro Lamese, que está aqui comigo, Leandro ali, ó, que ele fez o color grading 7 para mim. Então a gente fazia a própria cor no 7, né?
E a gente trabalhou em HDR, nesse longa-metragem. Inclusive, foi com esse monitor aqui, ó. Esse monitor é o monitor HDR. O que significa para a gente o HDR, né? O HDR significa um espaço de luminosidade muito expandido, de variação, espaço de tonalidades, desde o preto até o branco. Então, olha, vai dobrar o que a gente está acostumado, a fazer. Então, sério, para vocês, eu fiz 3 filmes já. O Leandro está pós-produzindo agora um monte de coisas em HDR. E a gente está aprendendo, porque esse espaço, ele ainda, que a gente vai chamar, ele está em evolução. Então, que daqui a um ano vai crescer esse espaço. Então, a gente ainda, para cada momento, a gente vai estudar mais, chegar a novas tecnologias. E conforme a gente vai evoluindo nesse espaço maior de luminosidade, é importante que as câmeras tenham, primeiro, uma quantidade de bits maior, de tonalidades. Câmeras 12 bits no mínimo para fazer HDR. Por quê? Porque para você conseguir trabalhar nesse range tonal maior. Porque se você trabalha com câmeras de 10 bits, que é uma quantidade de tons menor, você já sai de um sinal limitado. Então o seu HDR já vai ficar um HDR mais contrastado. 12 bits no mínimo. Então a C500 é a câmera da Canon aqui destinada a esses produtos de longa-metragem. Então, até inclusive o tamanho do sensor para a gente é muito importante. Do sensor que seja full frame. Por quê? Porque dentro do universo digital, o sensor full frame, ele te dá uma área de desfoque mais suave, mais gradual. Então, principalmente quando a gente trabalha para cinema, onde você precisa ter uma projeção que vai ficar, são planos que duram muito tempo, não são planos cortados, né? São planos que vão lá, durar às vezes minutos. Então você precisa ter um degradê de foco bem grande, bem suave, bem macio, e não focado e desfocado. Então esse degradê de foco suave vai ser bacana a gente trabalhar com full frame. Eu particularmente, eu até brinco que a gente fez umas cenas e foi a minha melhor cena dentro de um carro na vida. Por quê? Porque quando você trabalha numa câmera dentro de um carro, com um personagem, com um ator em primeiro plano, você tem que, obrigatoriamente, você vai usar uma lente 18mm para poder enquadrar todo aquele espaço. E quando a gente trabalha com uma 18mm, ela dá, primeiro, umas curvaturas feias, meio de borda, e foco em todos os lugares. Quando a gente trabalha numa full frame, no lugar da 18, você coloca 25. E vai dar o mesmo tamanho de amplitude de quadro. Então, a 25 você já tem o quadro da 18 convencional no S35. Então, com isso, você tem aquele degradê de desfoque bonito. Então, as cenas de carro que a gente fez, foram as cenas mais bonitas de carro. Por quê? Porque eu tinha o personagem em primeiro plano e o que estava no fundo estava meio desfocado. Em carro, eu nunca consegui ter isso. Porque sempre eu usava em S35 a 18mm, onde focava todo o espaço e tinha as distorções da lente. Então, por quê? E no cinema, mas por que essas câmeras full 35, né? Por uma questão de fato, dessa duração dos planos, do jogo com o foco. O foco, ele se torna ativo na narrativa, né? Você trabalha com foco em um personagem, chama atenção para o outro personagem, para outra personagem, e essas câmeras te permitem isso. Por quê? Porque elas permitem que você use lentes mais teleobjetivas. Conforme maior o sensor, maior são as lentes, a milimetragem das lentes que você usa. Então, com isso, a gente acaba tendo um aproveitamento óptico melhor. Então, as câmeras para cinema, elas estão indo muito nesse sentido. Eu acredito também que vai ser uma tendência geral. O Full 35, ou a gente vai chamar de LF também, que é idêntico ao quadro do LF para o Full 35, por possibilitar que o foco e a profundidade óptica também sejam incorporados na narrativa. Então, essa para mim é a câmera da Canon para a linha de cinema de ficção. Mas se vocês forem ver, por exemplo, o último resultado da parte de Sundance, na parte de câmeras de... O que foi mais rodado na parte de documentário em Sundance? Essa câmera aqui, ó, a C300. É só olhar lá. A C300,
passa a ser uma câmera muito usada em documentário, porque esse documentário você precisa ter um foco mais rápido. E essas câmeras possibilitam uma profundidade de campo focal S35 maior. Talvez no futuro mude também. No futuro talvez mude, até a gente se acostumar com novos formatos e no documentário a gente aprender a fazer foco também que contemple um formato de câmera de sensores maiores. Eu particularmente, nos meus próximos documentários, eu faço documentário também, eu quero fazer já com um sensor maior, mas eu sei que eu vou ter problemas, porque o foco vai ficar mais instável. E dentro disso, desse foco mais instável, eu faço documentário, às vezes eu não levo o foquista. Às vezes eu levo, às vezes eu não levo, e eu tenho que fazer o foco. Então, eu sei que eu vou precisar fazer um treinamento ali para conseguir focar com essas câmeras aqui. Com S35 eu fiz o documentário várias diárias sozinho e não deu problema. Mas para aquela ali talvez dê. Porque exige teles objetivas e exige uma precisão melhor de foco. Mas a gente vai aprendendo a fazer as coisas. Então essas duas linhas de câmera, acho que são duas câmeras bem importantes da Canon, que elas representam dois universos atualmente. Muito mais para produções de documentário, produções de comerciais, etc. E a C500 para a produção mais de filmes de ficção. Não que ela não dê para fazer outras coisas, tá? E aí, quem mais de câmeras que vocês têm aqui, fale aí. Aí a outra linha, eu basicamente uso essa linha aqui, ó. Então as outras câmeras eu não sei tanto dizer. E as outras câmeras são lançamentos da Canon. Eu estou aqui também para escutar e para saber o que tem de novidade aí. Então, pessoal, lá na área de fora a gente tem a C70, que ela é a irmã da C300 Mark III, o sensor. Não vou ficar fazendo todo tempo, não. Processador menor, né? Uma câmera mais para campo aí, você consegue acoplar as lentes RF, Opa! e é tão boa quanto a C300. Ela comporta também a bateria com PA60, que é você tem uma ótima durabilidade de bateria na câmera. Também tem a R5C, Thiago, você é o próximo. que é a nossa câmera de cinema pocket full frame, né, digamos assim. Faz produções pequenas também, ela também é homologada pela Netflix. Tem da Holy Lens. De várias formas. Também temos lá aqui dentro. Quem que vai falar da Holy Lens? Sucessora da R6, que veio com algumas melhorias. E é basicamente isso que a gente tem aqui dentro hoje. O Thiagão também, mas eu não sei quem que fala. Só completar uma questão aqui. Hoje, já há algum tempo, eu uso as 3 câmeras de cinema da Canon para gerar meu conteúdo. A C500 Mark II, a C300 Mark III e a C70. É o que eu uso no meu dia a dia e praticamente toda semana eu uso as 3. Né? Elas combinam muito bem e para mim, no meu caso, não tem nada melhor do que essas câmeras aqui. E uma das coisas que não foi mencionada aqui é que ela vai filmar em 12 bit RAW, ou seja, eu costumo dizer que eu não perco uma imagem sequer com essa câmera aqui. E mesmo uma coisa que possa passar despercebido, às vezes uma temperatura que eu vi aqui que eu não coloquei direito na câmera, ou às vezes expus um pouquinho errado ali no momento da gravação, a gente não tem o devido cuidado, eu vou arrumar depois na pós-produção como se eu tivesse voltado no tempo, apertado novamente do jeito certo e vai estar perfeito ali. Né? São câmeras que, como o Alziro falou, uma C500 Mark II ela filma com 2.000 megabits por segundo. Olha o tamanho desse arquivo, olha o quanto ele é poderoso. E para quem não sabe, saiu uma atualização da C500 agora, eu fiz ela antes de ontem. Agora, além do RAW, do 6K RAW normal, ela tem o LT e o ST também. Ela diminuiu mais de 4 vezes o tamanho do arquivo e ainda eu não consegui notar a diferença ali, mesmo assistindo uma televisão 4K, a diferença delas. Então, quer dizer, agora ela ficou ainda mais versátil, dependendo aí pro tipo de arquivo, o tamanho que você precisa ter na hora de gravar. Então, elas estão super especiais, a C300 Mark III e a C70 com 16 stops de engenharia. Tudo? Eu vou passar isso aqui pro Thiago para falar da uma textura diferenciada. Eu escuto muito das pessoas ali, todo dia ali comentando ali no meu canal, poxa, que imagem, que diferença, como é que você atinge isso? E duas, a gente vai ter uma tomada só REC, né? Para que isso pudesse acontecer. Você está montando a luz, você vai ter uma tomada só de gravação. Não, a gente pode ter várias. A gente só abriu aqui, mas o que você quiser.
Isso Eu tô aí, imaginando o assim, resto você é só, vai falando, compõe trabalhar a com luz, pô, vamos faz gravar aí, essa música trabalhar agora. com Aí dá um essa rec. composição. Isso, dá um Dá rec, é pro isso. teu Que áudio, não nem tem porque eu tô como gravando sair. áudio ao Se você vivo tiver também. Ah, o legal. devido cuidado, Vamos tiver fazer, essa vamos. atenção que tem que ter, essas câmeras elas vão dar conta do recado para atingir. Muito legal. Isso aí que vocês Legal, precisam, tô como vocês curtindo. estão vendo aqui, que legal. está saindo em É, tempo que bom. real, né? Muita gente pergunta, às vezes a gente sabe a importância É nosso do color cotidiano, grade, então, todo dia. mas é o que eu costumo falar, já sai bonito na tela. Depois da edição eu não perco tempo nenhum ali, é um Eu não ajuste sabia daqui e quanto mais dali, sensor mas o já foco sai fica mais bonito, pronto, é comprometido. assim que tem que ser. E aqui É, você tem, que né, o que você, precisa para fazer como o sensor é luz maior, e câmera de qualidade. você pode pôr uma lente de... Thiago, cadê o Thiago? Precisa dar uma palavrinha aqui, é isso? Isso, Thiago. Tá. Chamar o Thiago da Aperture, responsável pela Aperture da América Latina. E o Ronda, Thiago Wilfite. Mas não é isso, Fala galera, eu sou o Thiago Wilfite da Aperture. É o seu, né? A gente começou alguns anos atrás, né? Na verdade, quando a Aperture começou, todo mundo estava iniciando nessa jornada de LED, né? O LED ainda era um produto que o pessoal discriminava, até mesmo porque não tinha a mesma qualidade dos Tungs e dos HMIs da época, né? E hoje a gente está aqui, né? Evoluímos, crescemos bastante, na verdade não crescemos sozinhos, né? Crescemos junto com todos os filmmakers e cineastas independentes que já são grandes cineastas. Alguns dos cineastas já começaram grandes, né? Como o Alziro Barbosa, ele começou utilizando Aperture também alguns anos atrás. E os equipamentos têm hoje, diria até maior qualidade até do que alguns equipamentos de mercado, né? Porque são eras diferentes, né? Antigamente o tungstênio ele Mais que foi HMI calibrado para câmeras Mais de que filme, HMI tem mais, e muito os mais sensores qualidade. das câmeras de filmes não são capazes de capturar algumas ondas, né? Como por exemplo o infravermelho, o ultravioleta. Já os sensores de câmeras digitais têm essa capacidade. E por ter a capacidade de capturar ultravioleta e o infravermelho, né? Às vezes a gente pode contaminar, dependendo da cena, dependendo da câmera digital que a gente usa, né? Algumas câmeras têm proteção melhores, outras não muito, mas essas luzes já não O evento tá essas grande, ondas, né? e por não emitir essas ondas, eu vou garantir que o 42 preto pessoas. vai ser Nós preto. 50 que Não convidamos, tem tá uma ótimo. dificuldade, por exemplo, Eu que conheço faz com umas o Brain, 20. sabe disso, né? Foram meus A gente tem alunos. que arrumar na voz. Se bobear mais, umas 25. Eu sou muito amigo do Luke Martins. É, ele tava ali no cantinho. Ele, cara, Eu não preciso refazer muito esse legal. balanceamento de branco, né? Hoje o nosso refletor mais Que forte bacana. seria a XT26, né? Que é uma luz que equivale a uma M40. Vocês viram que ela é muito brilhante. E não só vale isso. 40. Ela tem o Equivale mesmo a brilho de 40, um HMI, né? Um HMI. Só que eu Mas é consigo muito operar melhor, também porque dentro da HMI é cor chato brilho de usar pra CCD, cacete. tungstênio. Vai virar. Então eu consigo ter um brilho Eu fiz parte de intenso algumas produções e uma de potência, slow né? motion. Ah, Que é? aí colocava vários M40, tem que colocar até proteção UV, né? Ele não vai precisar. E além disso, a frequência deles também. Eles dizem que foi até, não sei esse da Aptio, que chegou até 6.000 FPS sem flicar. Porque o HMI vai até 1.000 FPS quando você tem o HMI high speed, né? E esses me falaram que testaram já a 6.000. Novamente, movimento Tava, na não cena sei. também. Foi o Se que eu me tiver falaram. janelas, eu consigo fazer Essa linha de passagem. LEDs. Se eu tiver Essa linha de LED eu testei até 2.000. cenas deu muito problema. altas, eu não preciso deixar Que era o a equipe máximo, mais pendurada para fazer isso que era o que acontecer, né? mais consigo que eu fazer tinha na minha isso câmera, né? acontecer de Que forma era normal e até mesmo assim com aquela- menos trabalho, eu diria, né? Putz, como é que é? Phantom, a Porque Phantom eu tenho Light. essa ferramenta que 2.000 vai me permitir FPS, fazer não isso. deu problema Não só nenhum. isso, eu consigo também controlar Porque eu não, o gatilho. porque eu não tinha uma câmera mais FPS, não ia Se eu testar. tivesse o Fresnel, eu consigo controlar O set o que ângulo eu de fiz lá, acho que era alguma coisa abertura da Skin Carioca. de 15 a 50 É, graus. pé. Eu E era também uma consigo Phantom que tava. controlar As Phantoms estão bem melhores agora, se você quiser. porque elas, Phantom Flex chama. Elas são menorzinhas, já não tem toda aquela coisa. Agora ficou bem bacana de usar. Que não, você filmou quando? Faz tempo? Faz 2 anos. Ah não, talvez você tenha filmado já com a Phantom Flex. Isso, acho que é Flex. Que eu filmava, fazia high speed no passado, era um trambolho. Ele fez um movimento suave para não Era um pegar trambolho. ninguém, mas Nossa. se eu faço esse movimento mais rápido, elas atuam em conjunto. Bom, eu vou passar de novo a palavra para o Alziro, porque ele vai fazer um workshop de fotografia, né, com vocês.
Se tiver em qualquer dúvida... A gente chama a Bruna também para falar alguma coisa? Acho que É só entrar em contato comigo. usar bastante tempo. É isso aí. Valeu, pessoal. Então acho que a gente podia fazer a nossa primeira música, né, inteira. O que a gente preparou aqui também, vamos ajustar em tempo real tudo, porque a gente só posicionou as luzes. Esse era a nossa história. Por exemplo, a Nai poderia... Vamos começar, a gente montou o trilho aqui, que da Next, que a Bruna aqui possibilitou pra gente, que começar aqui, ó, com a Nai aqui, só para vocês entenderem, aqui dentro dessa situação, se vocês quiserem olhar, se quiserem dar uma olhada aqui, vem aqui, pessoal, que é pra gente participar mesmo. Você quer que... Eu vou vir só andando, porque eu acho que o fio não chega também. Eu teria que começar a contar só lá. Ó, olhem para aquele refletor que está ali. É um refletor, também a gente tem uma novidadezinha aqui, que chegou não faz tanto tempo, que é um softbox de 1,50. A gente, por exemplo, aqui tinha pensado na primeira luz de colocar um refletor com difusão, ou rebatido. Só que ele ia espalhar para todo o ambiente e a luz ia estourar do outro lado. Não, mas eu perguntei, a gente veio com modificador, que é esse softbox de 1,5, falou, veio sim. Opa, então resolvemos. Então a gente coloca esse refletor aqui, ó, vocês estão vendo a colmeia dele ali? Ela serve para não espalhar para as laterais. Porque o refletor sem a colmeia, ele estaria iluminando as laterais. Então a gente colocou ali, só para entrar a luz como um tufo aqui, e sem abrir para a lateral. Só aqui tem algumas questões. É um refletor 600C, Color. Então ele divide a potência, o refletor Color, entre diodos diferentes cores. Ele é um pouco mais fraco essa luz. Tem a versão 600D. Quando a gente precisa de uma porrada mais forte, um refletor bem forte, o 600D vai ser porradão. Porque ele concentra todos os diodos em daylight. Esse é mais fraco um pouco. E com o softbox ele fica ainda mais fraco. Porque ele está com difusão dupla, etc. E com a colmeia. Então é para simular uma janela, uma luz de janela, né? Porque a gente até entra a luz de dia, mas a gente não sabe que hora a gente vai rodar. Então colocando um refletor e com modificador fica bem rápido. Principalmente porque a gente pode controlar para ele não espalhar para o ambiente, a luz não chega nas laterais. Certo? Então a primeira luz aqui, ó, seria como se fosse um efeito da Nai na frente da janela. E aqui a gente poderia também aproveitar e fazer diferentes temperaturas de cor. O dia normal, uma luz que rebate no ambiente, mas em horários mais no meio do dia, seria por volta de 5.600. Mas a gente pode pôr aqui 4.500 também, que é uma luz um pouco mais macia, de 4 horas da tarde, por exemplo. Deixar a câmera regulada em 5.600, que já está, e deixar uma luz um pouco mais macia. Deixa aqui para 4.500, 4.500. Ó, 5.600 deixa totalmente... 5.600. Ó, vocês estão vendo que for mais azuladinha? Aqui é a luz branca. É a luz de 2 da tarde, 3 da tarde, até das 10 da manhã até 3 da tarde. A partir desses horários, a temperatura vai caindo. O máximo mais quente que chega é 3.800. Isso já aqui é uma luz que a gente já vai ter quase já lá quando o sol praticamente se pôs. O máximo é 3.800. Mas se a gente for considerar uma luz mais macia, 4.500 é uma temperatura de cor que a gente trabalha bastante, que ela fica um pouco mais confortável e indica uma luz já de 4 horas da tarde. Então aqui, normalmente, é claro que vai depender de cada época do ano em cada região, mas isso de um ponto de vista geral. Então, vamos ver aqui a Nai, então, nessas luzes. A gente pode ver na câmera. Vamos trazer a câmera para essa posição inicial aqui. Se vocês quiserem operar a câmera, viu, pessoal? Fazer foco, operar a câmera, fazer o traveling, fiquem à vontade. Só fica por conta de vocês. Quem que vai ser operador, quem que vai fazer foco? Venha, Perla, venha. Olha lá, Perla, como representante.
Quem vai fazer... Ó, tipo, passaram aqui, Perla. Quer fazer... Não, o foco... O foco, ó. Passa o foco aqui para Perla. Quem quer fazer o movimento, o que eu faço? Quem quer fazer o movimento aqui? Quem que curtiria fazer o movimento? E o Zene pode explicar para vocês como que faz o movimento para ficar suave. Quem quiser aprender aqui, tá com o Zene. Posso fazer. Vamos começar com... Ó, o Zene explicando a movimentação aqui, ó. Não vamos perder, não. Nunca se para de ver, tem que parar sempre lento. Deixa o seguir um pouco. Olha o pé como ele fica. O principal difícil é o pé. Como você pisa? Se você pisar assim, ó, o caminho não sai, vai seguir lá. Aqui, ó. Primeiro jeito que você vai fazer o pé. Vai aqui, ó. Tem 4,500? Tá. Vamos então para a posição inicial com a câmera ali. Vamos olhar aqui na monitoração, ver se a luz na Nai ali tá bacana, se a gente gosta, se a gente não gosta. Nai, olha para a janela pra gente, por favor. Ó, então aqui, né? Enquadra a janela pra gente, por favor. Ó, então aqui, ó, a gente não sabe qual é o diafragma final, mas pelo que a gente estava vendo, era mais ou menos o que estava ali. Vamos experimentar aqui, ó, diminuir, ó. A nossa facilidade é isso, né? No mundo contemporâneo muito rápido. Por exemplo, essa luz que chega na Nai. Puta, estamos com o refletor ali na mão. Então eu falo pro Noel aqui, ó, 600C da janela, Noel, diminui pra gente 30%. Então foi para 70%. A gente gosta? Você pode falar, não, ainda está um pouco forte. 50%. 50%. Aí a gente olha, tá curtindo a luz? Ainda um pouquinho menos, Noel. Vamos para 40%. Aqui, ó. De repente, você fala assim, eu gosto. A gente poderia aqui também, a gente não vai fazer isso agora, mas poderia pôr uma difusão para ficar mais macia, para vários recursos, né? Mas a gente vai controlando aí. Aí a gente vai marcando a Nai aqui, ó. Então a gente tem essa primeira luz. Vocês gostam da cor? Faz o seguinte, deixa 5600. Fala, não, quero uma luz mais fria no rosto dela. Ó, a luz mais fria, só uma observação. Esses refletores de LED, eles trabalham com os LEDs RGB ou diferentes tipos RGB azul, verde e vermelho, ou outros diodos coloridos também. Aí eles vão ter WW. O que é o WW? Um W é o branco 5600 e outro W é o branco por volta de 3200. Então ele vai dividir lá a potência dele, 600 watts, nessa quantidade toda de diodo. Então, quando a gente soma o W com o W, que é o 4500, um seria 3200, outro 5600. Quando a gente soma é quando a gente tem mais potência dos refletores da luz branca. Quando a gente vai para 5500, cai, porque a gente só usa um tipo de W, que é o W frio. Então, aqui, ó, a luz ficou mais fraca um pouquinho também. Às vezes o refletor faz compensação, depende do refletor, faz compensação. A luz mais fria, mas olha como já muda a atmosfera da cena. Olha um pouquinho mais para a janela, ó. Olha como a luz ficou mais fria e já muda o clima da cena. Agora deixa mais quente, deixa 4000. Ó, já trouxe conforto, vocês estão vendo? Então, essa variável da temperatura de cor, a gente também chama isso de atmosfera cromática da cena. Porque se estiver falando de uma música mais triste, alguma coisa, um momento mais de solidão, vai para uma temperatura mais alta. Se você quer trazer um conforto, uma coisa mais aconchegante, vai para uma temperatura mais baixa. Então, a gente vai trabalhar sempre com as temperaturas, também com essa atmosfera cromática que a gente está falando. Então, de repente, a gente pode deixar aqui, ó, nessa coisa mais confortável, porque ou melancólica, né? Como é que começa a música pra gente, Samuel?
Parece mais melancólica, né? Será que não combina com a mais fria? Vamos ver? Aí vocês escolhem. Vamos deixar mais fria. 5600. Combina mais com essa aqui ou não? Combina mais com essa atmosfera mais fria. Então, o mais fraco um pouquinho, de repente. Baixa. 30%. Baixa mais um pouquinho. 20%. Ó, a gente no caso aqui, ó, não tá com lâmpadas, que a gente poderia também colocar lâmpadas de LED inteligentes nos abajures. Aí nos abajures a gente também controla as cores das lâmpadas. A gente não tá com essas lâmpadas, mas poderia controlar também. Então aqui, ó, trouxe uma atmosfera, ó, quando a gente baixa mais um pouquinho ainda. 10. Ó, 10% de luz. Mais macio um pouco. Acho que faltou um pouco de estímulo, né? Subir para 15. Ó, aqui, ó. Já encontramos o desenho da luz. E é bem rápido, né? Se você sabe o que você quer, é mais rápido ainda. Que a gente aqui está experimentando. Então vamos lá, vamos fazer a passagem, vamos ir afastando a câmera e Nai vai se movimentando. Bem lento, e vamos fazer a movimentação aqui, ó. Vem, Nai. Nai. Perdemos ali, mas faz parte. Vamos encontrando ela, vamos tentando panotar com ela, tenta achar ela. Tenta achar ela na... Ó. Ó. Aí para ela pode ter um foco no começo aqui, depois ir para ela. Fica uma passagem interessante, né? E Noel, sabe o que poderia ser também? Só para compor com a música? A luz do fundo não existe. Ela entra para mostrar que vai ser um show no começo. Então a gente vai, ó, no começo, só que durante a movimentação, né? Agora pode, joga a luz da Nai. Ó, jogou a luz da Nai. As outras luzes, vão crescendo as luzes. Estamos com esse preenchimento, poderíamos cortar o preenchimento, deixar sem preenchimento nenhum, ó. Ó. Muda completamente a cena, ó. Como fica mais intimista, sem essa luz. Então o importante, conforme a gente vai entendendo a função de cada luz, e se a nossa luz estiver dentro de um pensamento, a gente realiza todas as coisas assim na hora. Só que a gente tem que ter o pensamento do que é a nossa luz. Para que serve cada refletor, o que cada refletor desenha. E é isso. A gente entendendo essas possibilidades, vai compondo com as cores, com as potências, com a maciez da luz e vai construindo as atmosferas que a gente quer, em cada momento, em cada posição. Ó. Vai subindo bem lento, vai subindo, Noel. Vai subindo bem lento o preenchimento, bem lento, bem lento. Ó. Uma coisa que eu gosto de fazer muitas vezes, começa mais escuro e vai aliviando, vai deixando mais suave ao decorrer, vai ganhando mais. Então eu brinco que atualmente a nossa luz pode ser muito mais dinâmica. A gente está usando pouco disso ainda, sabe? Até a gente estava conversando que os programas precisavam criar mais fusões, desenhar mais fusão de luz. Para a gente atuar, mudar a nossa luz conforme o movimento. Que até, Thiago, né, Thiago? Fala lá para a Aperture aperfeiçoar o software nessas fusões mais macias, mais lentas, porque o público vai percebendo ao decorrer, quando acaba o final da cena, ela está no contraste total. Aí fica bonito, né? A luz ganhar essa dinâmica, ser viva. Então, ó, esse último foi muito forte. Aqui por essa câmera quase não está valendo. Essa câmera não está valendo, estava com o diafragma muito... Ó. Essas são diferentes câmeras, né? Mas a C500 me parece bem mais macia, né? Mais macia um pouco da imagem. Eu, para ser particularmente, uma coisa que eu acho que a gente precisa fazer uma transição na nossa cabeça, principalmente o pessoal do mundo videomakers, né? Que a gente sempre teve imagens mais duras. Porque as câmeras, monitor e reprodução era duro. O que era duro?
contraste mais altos, pretos mais enterrados, coisas mais marcadas. Por exemplo, eu venho muito do negativo cinematográfico. Assim, 2/3 da minha vida foi praticamente com negativo, minha vida profissional. Então, a imagem era macia. Aí quando ela cai no digital, ela cai dura. E todo mundo, quando a gente começou, a 5D foi uma revolução das câmeras, né? Que trouxe para o universo do videomaker uma questão ótica, bacana, uma flexibilidade de preço. Para vocês verem, nessa época a gente tinha uma câmera que era a da Sony F900, custava $90 mil. Veio a 5D, a gente trocou essa de $90 mil, uma câmera de $3 mil com a 5D, porque ela tinha uma coisa de ótica mais interessante, muito mais barata. Agora a gente precisa colocar na nossa cabeça que a evolução da tecnologia possibilita imagens mais macias. O que significa? Tonalidades de pretos não tão enterrados, não tão marcados. Uma suavidade na imagem, porque a imagem traz mais tonalidades. Então a gente está exatamente numa transição hoje de tecnologia, de uma tecnologia que era mais marcada e mais dura, para uma tecnologia mais suave. Mas se na nossa cabeça ficar ainda a imagem de câmeras contrastadas, a gente vai continuar fazendo com tecnologia uma imagem muito contrastada e muito dura. Eu vejo isso porque a gente discute bastante, né? O Leandro faz bastante cor para mim nos trabalhos. E a gente vai estar evoluindo, né, Leandro? A gente vai cada vez buscar mais essa maciez. Mas eu vou fazer um trabalho com outro colorista e já deixa as imagens pretas enterradas. Eu falo, não, mano, isso é 5D. Mudou, passamos já 12 anos. A tecnologia das câmeras evoluiu muito, a 5D foi uma câmera muito importante, mas as pessoas continuam na concepção delas, às vezes no imaginário, uma imagem muito mais contrastada e mais dura. Não, hoje mudou. A tecnologia está trazendo, quando a gente fala de bits, né, essa câmera possibilita uma imagem muito mais macia, essa também, do que eram as câmeras no passado. Então, essa maciez da imagem faz com que a nossa fotografia fique mais bonita, fique mais naturalista. Então a gente tem que avançar o nosso pensamento estético, porque isso é estética. A gente continua com estéticas ultrapassadas muitas vezes. Então, o que a tecnologia permite para a gente que a gente consiga ter uma estética mais contemporânea em termos de tecnologia? Então, e é isso, né? Quando a gente olha alguns equipamentos, diferença de um equipamento para o outro, você vai ver mais maciez no equipamento, mais tonalidades no equipamento, menos tonalidades em outros equipamentos. Então a gente escolhe muitos equipamentos por conta disso. Certo? Essa câmera, é claro, que a gente pode regular para uma maneira que ela fique mais macia, porque é uma boa câmera também, mas a gente tem que ter em mente isso, para que as nossas imagens ganhem cada vez mais tonalidades, cada vez tenham transições, a luz não fique estourada, ela fique clara, mas com detalhes, não fique preto, mas pontinho escuro ali, mas tem uma transição de tons escuros bonitas, uma quantidade, porque isso traz profundidade, uma palavra que chama assim, profundidade tonal na imagem. O que é profundidade tonal? Quantidade de tons. Então as câmeras vão avançando nesse sentido, vão expandindo a quantidade de tons das câmeras. E a gente tem que mudar isso nas nossas cabeças, porque às vezes eu vejo as pessoas enterrando as coisas lá. Eu falo, não, abre esse negócio aí, não quero a imagem desse jeito, eu brigo. Eu falo, porra, essas imagens eu não quero para a minha vida, eu quero imagens que contemplem uma gama maior tonal. É uma luta para a gente fazer isso, porque muitas vezes na cabeça das pessoas está no passado ainda. A gente faz sem, e a gente sempre fica procurando, né, Leandro? Quanto mais tonalidades, quanto mais profundidade a gente tiver, vai ser melhor para essa composição de imagens. Então o que a gente podia fazer agora? Que a gente gravar uma música inteira. Você já está preparado para enquadrar ela? E eu não falar nada e gravar para ter esse material gravado aqui. Eu prometo ficar quieto. Então vamos lá, posição inicial. Aí como eu não vou poder falar nada, a gente vai gravar esse aqui. Você vai acompanhar ela e vai chegar com ela até aqui. Nesse você vai ter que talvez ser um pouco mais rápido, Igor. E aí, sabe o que você vai... Vamos fazer com preenchimento? Vamos crescendo esse preenchimento ao decorrer da música. E o contra... deixa já o contra, já deixa o contra. É só o preenchimento que a gente vai correr. Então, eu não vou poder falar. Está enquadrado ela? Deixa mais direita de quadro. Aí, mais direita ainda. Aí, tá.
Então aí eu não vou poder, o Samuel vai começar a tocar daqui a pouquinho, ainda não. Você vai contar, ó, aqui você tem que ficar na luz, ó. Ó, aqui, Pra cá. Aqui, ó, fica isso, ó. Você vai contar, olhar, passar um tempo, olhar para fora e tal, e ir para o seu lugar bem lento, Nai, bem lento, olhando, introspectiva. Só que a música tem que chegar num momento, tem uma parte instrumental antes? Sim. Quanto tempo? Vamos com... Ele vai no tempo da gente. Então, ótimo. Você vai no tempo, Samuel, que ela chegar aqui. Tudo bem. Aí você vai fazer isso. Aí você vai demorar 3, 4 segundos daqui, vai para lá. Aí quando ela chegar, Samuel, deixa ela sentar, olhar. Você vai olhar, respirar, olhar para frente. E aí você começa a cantar. Tá, Nai? Eu vou ficar quieto, vamos ver se dá certo, hein? Porque eu vou ter que ficar caladinho aqui. Quer usar pra falar com a câmera? Hã? Quer usar pra falar com a câmera? Eu quero. Ó, desculpa, gente. Antes de começar aqui, ó. Deixa eu apresentar aqui mais um departamento que a gente não apresentou, que entrou nesse momento exato. A questão de transmissores. Ó, vocês viram? As câmeras a gente não tá via cabo, né? Ó, que coisa. Tá tudo com transmissores, receptores e transmissores. A equipe também vai estar aqui com transmissores e receptores. Então, posso falar com câmera bem baixinho aqui, que ele vai me escutar e não vai interferir no som direto. Quer conversar e falar aqui pra gente? Então, vou apresentar a Hollyland. Fala pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o Saúl, estou representando a Hollyland hoje aqui. E o que eu trouxe de soluções aqui pra gente conseguir ajudar um pouco nesse set maravilhoso que é o Auxílio Consumo pra gente, foi os transmissores, né? Aqui nas câmeras principais a gente está com os transmissores 4K. Então, o que a Hollyland pensa é sempre fazer um produto que você tira da caixa e dá pronto para uso. Isso para tudo. Intercomunicadores, microfones de lapela, videolinks, monitores como o Mars que está lá na frente. E todos eles se comunicam. Então aqui eu acabei de entregar para o Alziro um intercomunicador que isso aqui ajuda bastante no set de gravação, que é nesse momento que a gente precisa ter essa conversa paralela entre um operador de câmera, um foquista, um diretor de fotografia, um diretor de cena. Maquinista também. Maquinista, toda a equipe de elétrica, maquinário, de departamento de câmera, e manter essa comunicação limpa, clara e baixinha. Então diminui bastante o ruído do set, a gente consegue se comunicar de forma mais efetiva. Aqui os videolinks que a gente está usando, eles são inteligentes, então se você mudar o formato da câmera para 4K, 1080, ele faz a conversão automática, já com os protocolos de broadcast de produção 23.97, 30, 60, e também se intercomunicam. Então aqui a gente tem 4K para 4K, mas ali a gente tem Mars M1 mandando para 4K, Mars M1 mandando para Mars M1, reproduzindo no monitor externo, tem o Cosmos C1 mandando para Mars 4K, então é uma família muito bem integrada. E também o Alziro está sendo microfonado aqui com o LARC. Ele é bem discreto, é um microfone de 9 gramas, normalmente uma moeda de 50 centavos. E ele torna toda essa criação de conteúdo um pouco mais prática, mais rápida, sem necessidade de cabos, com bateria de 8 horas. Então, veio para facilitar o set. E agora eu vou deixar a melhor pessoa aqui falar, mas qualquer dúvida depois dos transmissores, intercomunicadores, eu estou à disposição aqui com vocês. Então, só o início eu vou dar a câmera, aí você conta... Para começar o quê? Tá, avisa. Tá me escutando? Tô ouvindo. Então, vamos lá. A câmera. Não sei. Quem vai dar a câmera lá pra gente? Atenção, ação, conta 5. Conforme ela sair, movimento sai também, tá, Igor? Vai pra nota mais. Pra nota mais pra esquerda, acompanha ela. Acompanha ela, volta. Menos.
Deixa, vai enquadrando. Tá anotando para a esquerda, enquadrando. Agora, isso. Bem leve. Vai enquadrando. Nas coisas mais simples. Volta para ela. A nossa casa querida já estava acostumada guardando você. As flores na janela saíram por causa de você. Dá um pouco menos de teto. Dá menos teto. Menos teto. Nunca mais Bem sutil. Deixa ela na nos esquerda. deixe, por favor. Somos a vida, o sonho, nós somos o amor. Mais para a esquerda. Entre, meu bem, por favor. Não deixe o mundo mal levá-lo outra vez. Me abrace simplesmente. Não fale, não lembre, não chore, meu bem. Não fale, não lembre, Volta. Aí, isso. não chore, meu bem. Cortar. Ó, quase deu certo, né? Para um primeiro ensaio, a gente está experimentando aqui, estamos cada um experimentando numa posição, temos um maquinista aqui que primeira vez faz maquinária, aí câmera também, então é essa coisa mesmo, é esse processo, né? O que vocês acharam aqui? Alguma observação, alguma outra coisa com a luz, com a câmera, com a movimentação, com o foco? Se vocês quiserem assumir também aqui meu lugar, estão aqui. Fazer mais uma, de repente, melhor? Tá 23,98, eu acho que sim. A gente tá 23,98, chega para mim, mas eu acho que sim. Tá 180 de shutter, tá em 320 de ISO. Por que tá 320 de ISO? Porque a gente está numa atmosfera mais escura um pouquinho. Então, o ISO mais baixo favorece uma tonalidades mais escuras. Então, normalmente, para ter mais qualidade, esse 320 ele vai bem. Vai bem de ISO aqui. Então, foi assim. Ó. Então, como a gente está aqui experimentando fazer as coisas, diga. Essa abertura de diafragma e por que ele escolheu de cada um? Então, o diafragma que a gente está, acho que está em 2.8, chaca para mim. A gente tem uma lente, que a nossa lente... Tá tudo aberto? 2.3? Deixa eu ver aqui. 2.8 de diafragma. A gente tem uma lente que é um zoom. Então é uma lente interessante, é uma lente que é uma lente rápida, né? Por que ela é rápida? Porque se a gente não gostou do quadro, a gente abre e fecha aqui rapidamente. Então ela possibilita uma gama de 20 a 50 milímetros, essa lente. Então abre e fecha pra gente. Ó. Então ela possibilita uma gama grande, né? São lentes rápidas, mas são lentes também que são lentes para a gente usar numa estrutura assim, né? Numa estrutura de câmera fixa, uma estrutura de câmera fixa não, no sentido de que não está usando um stead, também não está usando um gimbal, também não está fazendo uma câmera na mão. Olha o tamanho da lente, né? A relação do corpo e do peso. Então as lentes a gente escolhe por diferentes motivos, por praticidade. Numa situação que a gente vai ter uma câmera nessa situação, um zoom mais pesado super funciona. Putz, vamos colocar no stead? Já não vai ser difícil.
vamos fazer uma câmera na mão, com o tempo a gente vai ficar cansado. Eu uso, quando eu vou fazer, eu faço documentário também, eu uso zooms de uma linha mais leve. Canon também, mas uma linha mais leve. Por quê? Porque senão, com o passar do dia, às vezes tem direções que querem câmera na mão o tempo inteiro. Não aguenta. A gente também tem que ter nossa preservação no nosso corpo. Então, eu uso bastante zoom. Para doc principalmente, para ser rápido nas modificações. Mas o tamanho e o peso da lente vai com as suas condições de trabalho. Aqui a gente pode usar um zoom de uma linha mais pesada e mais parrudo, né? Por que ele é uma abertura 2.4 esse zoom? Então, um zoom mais claro. Para full frame. O zoom para full frame e S35, você tem que abraçar áreas maiores em full frame. Então, parte do pressuposto que o corpo da sua lente é maior e ela vai ficar pesada quando você tiver lentes mais claras que 2.4. Que 2.8, perdão. Aí tem que ser lentes claras, tem que ser lentes grandes para ter diafragmas claros. Então, normalmente, o zoom vai para 2.8. Um zoom mais leve vai para 2.8. Como esse zoom é para full frame e ele tem que contemplar, o sensor Full 35 é um zoom de um corpo maior e mais pesado. Tem alguém da Canon que quer falar sobre lentes aqui pra gente? A diversidade de lentes, quem da Canon que pode falar de lentes pra gente aqui? Me ajudem, eu achei que eu vou workshop de todo mundo aqui. Quem quer falar quem da Canon que pode falar de lente aqui pra gente? Aqui. Explicar, a gente está usando esse zoom, aí se você puder explicar das gamas de lente da Canon, e que a gente tem aqui para eles experimentarem a diferença de cada uma, de diafragma, de peso, de abertura, amplitude, seria bacana. Tá. Bom, vou tentar aqui. Não sou o melhor cara para falar de lentes, sabe? Isso. Mais do Mas a gente está com o zoom. Eu só desliguei aqui. Acho que eu preciso mudar aqui. 2050, tá? Vamos revezar. Full frame. Vamos pôr uma menina. Então, a lente manual. E ela tem um bocal. No caso da bocal. Vamos revezar a câmera? Essa lente. Tá? E Você aqui a gente vai ter a você Sony, acompanha ela. que é uma lente que é um bocal. O local dela é F, tá? Que são normais as lentes da Canon. A gente tem câmeras com bocal F e bocal PL na área de cinema. Uma lente fixa. A gente tem uma gama grande de lentes similares. Essas lentes trazem boas qualidades, principalmente de foco, tá? Fazer um foco mais fundo. E hoje a gente está com algumas outras lentes aqui. A gente tem uma novidade lá fora, que é as lentes RF. Para cima ele desliga. A Canon está muito do lado da RF. Assim ficou bom. Principalmente por causa das nossas câmeras, né? Principalmente as câmeras C70, a câmera R5C, elas possuem pinagens, né? As lentes RF, que são as de 12 pinagens, são diferentes das lentes EF, que tem 8 pinos. Então isso traz uma velocidade um pouco mais rápida, uma nitidez melhor, uma qualidade melhor na foto, na imagem, em vídeos, né? E a gente está com uma lente a Cine Prime, tanto bocal EF quanto RF aí fora. Depois vocês podem dar uma olhada aqui na lente. A novidade, a gente teve essa novidade ano passado lá no IBC, né? Lá em Amsterdã, então foi um lançamento. E é uma tendência aí da Canon trazer mais lentes RF, né? Principalmente para de mirrorless e cinema, tá? Seria legal falar dos bocais, porque está mudando, né, as entradas. A RF é um novo bocal. Isso. E porque a Canon é uma das pioneiras nessa mudança, né? Mas outros fabricantes também, é um boom de fabricantes, né, que vai operar em RF. Por que vai mudar para RF? Por que estão mudando para RF? Se você for pegar hoje lentes, você passa a 300, né, lentes que eram bem conhecidas, você vê que você consegue diminuir a lente, porque o sensor fica mais próximo
da lente, né? Você tem uma possibilidade maior, né? E você não tem mais aquele espelho como você tinha nas DSLRs. Então, se você tem uma mirrorless, você já exclui o espelho, né? Então, com essa proximidade, o número de pinagens maiores, você tem uma qualidade melhor para uma câmera RF, né? Então, você tem duas câmeras já, C70 e R5C, e é uma tendência da Canon trazer isso, trazer essa linha para cinema também, porque hoje a ideia da Canon é conseguir unificar, né? Fazer um ecossistema no equipamento da Canon, né? Tanto de cinema quanto de fotografia. Tá? Então é uma tendência da Canon, vir com lentes RF, né? Mas aí você pode chegar e falar, pô, Carlos, e minhas lentes RF, né? O que eu vou fazer com elas, né? E a Canon também está trazendo o adaptador, caso você tenha essas lentes RF e queira utilizar em suas câmeras, vai funcionar da mesma maneira. Mas lembrando que as pinagens, você vai ter 12 pinos RF e na RF você vai ter 8 pinos, então isso traz uma qualidade maior com lentes RF. E a lente, você tem o peso, diminui, a proximidade, ela fica menor a lente, né? Então principalmente para manusear fica bem melhor com lentes RF. E vai ser um boom de fabricantes, né, que vai trazer RF também. A ideia vai ser essa, né? Acho que vai ser é o uma novo tendência, né? Não tem jeito. Várias outras marcas seguem muito o bocal da Canon, né? E aí, com essa tendência de mudança, provavelmente você vai encontrar muitas câmeras com bocal RF. O bocal RF também ele permite uma possibilidade de muitos adaptadores. Então, se você tem outras lentes mais antigas, o RF, ele... Tô certo? Então, ele é um bocal novo que ele vai poder encaixar lentes de várias gerações, porque pela construção dele, permite adaptações. Então, é um bocal que... Novidade do ano passado, né? Isso. Novidade do ano passado. Foi a Cineprime RF. Lentes RF, você já tem uma gama gigante de lentes RF. Lentes fixas, RF16, 5, então, além das lentes, agora a gente também está tendo uma tendência, mas aí já é a SNC, né? A gente tem depois a gente pode até mostrar uma combate cerro que eu trouxe, uma 1880. RF, né? Também. Essas ainda são RF, tá. RF e PL, tá? Mas é uma tendência aí, você tem modelos novos aí vindo com RF. Isso é uma pergunta. Estou curioso também, uma coisa muito nova, né? Esse bocal é novo. Dele para PL, como que vai ser essa? Ele aceita a adaptação PL ou não? Isso pode ser, não sei se vai funcionar, mas eu acredito que sim, tá? Ainda não existe um adaptador, certo, né? E a Canon não abre muita coisa de informação pra gente, né? Por exemplo, semana que vem a gente tem a NAB, e provavelmente a gente tem várias novidades aí de cinema, de mirrors, algumas coisas a gente ouve. Não existe ainda um adaptador, né? Mas eu acredito que não teria problema nenhum de você trocar uma RF para PL. Porque a gente tem que se ligar a isso, porque a mudança do ano passado para agora, e vocês vão começar a encontrar um novo bocal geral, muitos fabricantes inclusive, vários fabricantes de câmera também. E aí a tendência é, mas agora mudou e agora o que eu faço com as lentes antigas? Exatamente, porque ele aceita adaptações para as outras lentes. Então é uma coisa que a gente vai ter que se conectar com isso aí, esse bocal. Porque a rapaziada chega para mim agora, perdi minhas lentes? Não, vai ter adaptador. Então, mas eu não sei como é que vai funcionar direito ainda, porque é bem novo isso pra gente. Hoje adaptador para RF e EF já existe, né? Então é sem problemas. A gente tem vários adaptadores, com filter, tem uns 3 ou 4 tipos de adaptadores para isso. E eu acredito que a tendência é essa, principalmente por causa da cinema, se for aderir mesmo. E assim, saiu uma lente RF agora, né, Cineprime. A gente não pode deixar as lentes PL, que é o coração aí de cinema, né, então a gente não pode deixar, tem que existir um adaptador para isso, né. E uma pergunta, pelo que eu saquei, eu ainda não sei isso, também estou aprendendo. Ela é mais para o full frame? Surgiu por conta do full frame? A RF? RF, surgiu por conta do full frame, né?
Porque no full frame a gente tem um problema com lentes em full frame, que às vezes você pega uma 35mm em full frame e ela vai te dar distorção de borda, falta de nitidez, por causa da distância entre a lente e o sensor. Então, e por isso, precisava fazer alguma coisa. A gente estava com bastante problemas em full frame e distorção de borda com várias óticas. Vinheta, estava com falta de nitidez, a gente estava com, a gente chama de tambor, né? Os tambores que a imagem começa, a gente voltou a fazer uns testes novos, testes de linhas, porque em full frame começou a dar, as linhas começaram a ficar distorcidas, pelo menos que a gente não tinha muito tempo, e a gente estava um pouco preocupado com isso. Aí lançaram esse novo bocal que pra gente vai ser interessante para começar a testar, para ver se ele resolve esses problemas. Vocês podem ter testado depois ali na C70 ali, né? Que ela é o bocal RF já, C70, com uma lente RF já, nova. Se não me engano, ela tem 35mm, tá? E vocês podem testar lá, dar uma olhada como que fica. Assim, a ideia sempre da Canon é sempre falar, quando a gente fala de lente, porque você tem sempre problemas nas bordas, né? Principalmente na lente de broadcast, acontece muito, né? E quando você fala numa lente 4K, uma lente Full HD, você sempre tem que entender que a Canon sempre faz acima do que a lente que você precisa, né? Se você tem uma Full HD, provavelmente a nossa lente é 2K, tá? E se você tem uma lente 4K, a nossa lente é 6K, porque a borda você perde resolução. Então isso é muito importante entender que a nossa lente sempre vai estar acima do que a entrega. Isso é muito importante. Conforme vai aumentando os Ks das imagens, pega uma lente, uma câmera 12K, por exemplo, 8K. Será que primeira pergunta, a sua lente contempla isso? Porque as lentes podem não contemplar a definição do sensor. Lentes mais antigas não contemplam. Então não adianta, aí você vai lá, nosso trabalho, você faz a direção, resolve fazer um enquadro só 1/4 do quadro. Você rodou em 4K, em 8K, faz 1/4 do quadro. Aí sua imagem fica sem nitidez, porque você usou a extremidade da lente. Porque você deu um zoom no seu quadro. E com isso, a nossa imagem, cada plano, se a direção vai lá, ou a montagem, e vai ampliando a imagem, a gente vai perdendo definição, porque as lentes não contemplam muitas vezes toda a informação do sensor. Então é isso. Desculpa, seu nome mesmo? Desculpa, eu acabei não falando, né? Acabei começando a falar sobre as lentes. Meu nome é Carlos Teixeira, tá? Eu sou executivo de compras na Canon. Eu tenho 1 ano de Canon, então eu estou mais focado na área comercial da Canon. Eu tenho um foco grande, principalmente em emissoras de TV, igrejas, mas também estou por dentro um pouco aqui das câmeras de cinema, trabalho. Não é tanto o meu foco, mas desculpa se eu não consegui falar tudo que precisava. Sem problema. Tá? Mas eu agradeço aí e espero que vocês tenham um bom evento aí. Qualquer coisa eu dou por aí, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu dou ajuda. E muito obrigado aí, gente. Beleza. Obrigado. Então, sua pergunta, você tinha falado por que eu escolho as lentes, né? Porque da escolha de cada abertura de diafragma em cada... Então. A gente tem as próprias lentes Sumirez da Canon. Elas são lentes que elas têm uma peculiaridade. Isso a gente fez no longa, né? O Leandro está por aí, já saiu. Saiu, Leandro. E foi uma coisa que a Canon passou pra gente. Que as lentes, por exemplo, nas aberturas até 2.8, a lente ela tinha um desenho. Que desenho? Um desenho um pouco parecido com um princípio lá de umas lentes cookies, que as beiradas mais desfocadas um pouquinho, e o centro, então o foco que vem, que ele vai ser mais central. Isso dá uma certa, concentração no seu tema específico. Você foca, se a pessoa está no meio do quadro, você vai ter foco mais nítido e as laterais mais suaves um pouco. Depois do diafragma 2.8, elas se tornam lentes clínicas. O que é uma lente clínica?
Lente clínica é a lente com foco em toda a área do sensor. Então a gente notou bastante isso, né? Até quando a gente tinha um quadro no extremo do quadro, a gente tinha que subir o diafragma, porque sabia que na extremidade não ia ter grande foco. Então, qual desenho de nitidez, né? Porque são lentes muito nítidas ou lente pouco nítidas, mais suave, né? Do foco mais suave. Aqui não usou esse princípio, a gente tem que saber isso. Por quê? Porque quando a gente escolhe um diafragma específico de trabalho, ele vai dar um desenho óptico, um desenho de maciez óptica. Então, é interessante manter, se for a proposta das suas cenas e tal, um desenho óptico. Então, isso às vezes não falam pra gente, mas é importante sacar que as lentes podem ter variáveis de desenhos ópticos, de suavidade ou não, ou de nitidez, de acordo com o diafragma de trabalho. Então, às vezes, não é só a lente, mas qual diafragma você trabalha. Então, tem que tomar cuidado. Isso, nesse sentido, a gente trabalhou bastante nisso. Tentava manter lá o diafragma 2.8, só quando tinha alguém no extremo, que ia para 4.5.6. Foi o princípio de trabalho. Suavidade e foco no suavidade na lateral e foco central, ou foco em todo o quadro. A suavidade nas laterais é interessante, porque ajuda o olhar a ser conduzido mais para o seu objetivo central da imagem. Então, pontua mais atenção, às vezes, no seu personagem. Então, isso é importante, mas nem todo quadro, a gente tem o personagem de um lado, o personagem do outro, dos dois lados. Se você tiver diafragma 2.8, vai estar desfocado, vai estar suave as duas extremidades. Você tem que entender qual a sua composição das suas cenas para pensar em qual diafragma de trabalho você vai usar. Então, é bem nesse sentido. Então, a gente vai ter lentes mais focos nítidos e mais macios. Então, a gente vai escolher lentes nesse sentido. Vamos, então, fazer uma cena agora valendo. Vamos... Agora mudou aqui a Perla, assume a câmera. Quem vai fazer o foco? Quem está fazendo o foco aqui? Acerta, hein? Porque isso aqui é para valer. Então vamos fazer a mesma cena. Então, como estamos aqui, como está a nossa luz. Ouviram a noite aqui, ó. A gente vai fazer uma coisa diferente. Agora, a gente começa com pouco preenchimento. O que significa pouco preenchimento? Uma atmosfera mais intimista. Então, a luz lá de fora pode ser mais fria agora. Vamos para 6.000, 7.000 graus. Quase aquele cair da tarde, né? O sol já se pôs praticamente. E com isso, 7.000. Ó, tá vendo? Ficou mais azuladinho. A gente pode exagerar isso mais um pouco. 8.000, depois 9.000, 10.000. 9.000. Que vai... Quando chegar em 10.000, coloca 10.000. 10.000 é quase aquela luz que o sol quase se pôs já e vem aquele clarão do céu um pouco antes do que a gente vai chamar do momento que a gente chama de lusco-fusco, que é quando vai até 15.000 quase. Vamos baixar mais aqui quando o sol já baixou mais ainda. Já não tem sol nenhum, só tem aquele azul do céu. Ó, e deixa, tá, 10.000 é o máximo que a gente tem de temperatura. Então, ó, vamos lá. 20.000 aqui, ó. 20.000 graus Kelvin, ó. E aí deixa um pouquinho mais fraca a luz. 10% da luz. Não tá aparecendo aquela luz já do cair da tarde, né? Do finalzinho do dia. Então, ó, uma luz quase, ainda é dia, mas com bem escura. Então, muda a atmosfera. Já não é um dia de sol, já não estamos lá naquele período. Já é mais baixo. Então, ó. Então vamos fazer a cena, então vamos... Seguinte, eu vou dar câmera, ação, 5 segundinhos, contra a cena pra gente, olha pra luz, coloca sentimento, vai entrar aqui a direção agora, direção de atores, e vamos construir essa cena bem lento, todo mundo bem lento, movimentação, se liga na imagem, Igor, você também, Perla, segura ela no quadro, aí depois, quando ela... Eu acho que a gente pode, já deixa o fundo ir lá e quando ela chegar aqui,
a gente chega com o nosso contra, que aí entra a parte da música. Esse aqui agora, vamos lá. Atenção, eu vou desligar esse monitor aqui para a gente, ele está sem foco, só para a gente não dispersar. Câmera. Ação. Você tá vendo só do jeito que eu fiquei e tudo ficou uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. A nossa casa querida já estava acostumada a guardar você. As flores na janela, seu rio cantar por causa de você. Meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida, o sonho, nós somos o amor. Entre, meu bem, por favor. Não deixe o mundo mal levá-lo outra vez. Me abrace simplesmente. Não fale, não lembre, não chore, meu bem. Não chore. Cortou. Oh, foi bem, vocês viram? Ó, de segundo, primeira tentativa da equipe, também da segunda equipe, e já foi. E brincamos com a luz, é só esse pensamento de construir as coisas dessa maneira. Então, o que eu queria propor agora? Valeu, acho que esse valeu, né? O que vocês acham como take? Valeu, né? É claro que aqui a gente está nessa experimentação, tem o intuito mesmo de mostrar para vocês. Então agora eu acho que a gente podia, deixa eu ver aqui, que a gente poderia dar, por exemplo, uma meia horinha, vocês começarem a conversar com o Thiago, começar a conversar comigo, mexer nas câmeras, e depois a gente volta numa cena aqui mais fria, com uma atmosfera bem diferente dessa. O que vocês acham? Para vocês experimentarem as coisas também, subir ali na câmera, fazer, conversarem com... Tem umas 20 pessoas aqui para vocês tirarem perguntas e criarem esse intervalozinho até o... Não é bem um intervalo, é sim uma proposta de participação disso aqui, que é vocês mexerem nos equipamentos, fazerem perguntas diversas, não só para mim, mas para um monte de gente que está aqui. Então, aqui. E, ó, faltou microfone para mim e para o maquinista, para o Igor aqui, ó. Porque eu precisava falar com ele, ele estava sem microfone. Então, maquinista é muito importante que o maquinista tenha monitoração e que o maquinista tenha também microfone.
Então vamos fazer daqui a pouquinho, então, deixa eu ver aqui. Às 5h15 a gente volta aqui com mais uma outra cena dessas.